E se tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro estivesse errado? Essa é a provocação que Pai Rico, Pai Pobre nos faz, um dos livros de finanças mais importantes de todos os tempos. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Sabe, é uma pergunta que mexe com a gente. Ela desafia aquela sabedoria que passa de geração em geração e nos força a olhar para o nosso dinheiro, para o trabalho e para o nosso futuro financeiro de um jeito totalmente novo. Escrito por Robert Kiyosaki, este livro vai muito além de como ganhar dinheiro. A ideia aqui é reestruturar de vez a nossa relação com ele, tudo isso baseado nas lições que o autor aprendeu com seus dois pais. E a base de tudo está na história do próprio Kiyosaki. Ele cresceu com duas figuras paternas. O pai biológico, um funcionário público super instruído, mas que vivia apertado. E o pai do melhor amigo dele, um empreendedor que virou multimilionário. E o contraste entre as visões é impressionante. De um lado, o pai pobre dava aquele conselho clássico da segurança de um emprego. Do outro, o pai rico ensinava a criar empregos. Um via limites, dizendo não posso comprar, enquanto o outro via possibilidades, se perguntando como eu posso comprar. São essas filosofias opostas que formam a base para a gente entender todo o resto. Isso já nos leva direto para a primeira e talvez a mais chocante lição do livro. A ideia de que a nossa relação com trabalho e dinheiro pode estar completamente de cabeça para baixo. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, significa sair daquela lógica de trocar o nosso tempo por um salário. O objetivo passa a ser construir ou comprar coisas que gerem renda sem depender do nosso esforço diário. No fim das contas, é a diferença entre passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro e construir um sistema onde o dinheiro corre atrás da gente. Certo, mas como exatamente se faz o dinheiro trabalhar para a gente? A resposta está no conceito mais famoso do livro todo. Entender a diferença crucial entre o que são ativos e o que são passivos. A definição do pai rico é de uma simplicidade genial. Um ativo não é definido pelo nome que tem, mas pelo fluxo de caixa. Se ele gera renda e bota dinheiro no bolso, então é um ativo. Simples assim. E do mesmo jeito, um passivo é qualquer coisa que de forma consistente tira dinheiro do bolso. Um financiamento de carro, empréstimos, até mesmo a casa própria que gera despesas constantes como impostos e manutenção. Aqui a gente consegue ver bem esse fluxo de caixa. À esquerda, o ciclo do passivo está sempre drenando dinheiro, criando buraco nas finanças. Já à direita, o ciclo do ativo alimenta a coluna de renda, criando um ciclo positivo de crescimento. O objetivo, segundo o pai rico, é focar toda a energia em construir essa coluna da direita. E aqui está o erro fatal que, segundo Kiyosaki, mantém a maioria das pessoas presa financeiramente. Muita gente acredita que comprar uma casa grande ou um carro do ano é construir patrimônio, mas na verdade está só aumentando a coluna de passivos. E é justamente essa confusão entre ativos e passivos que prende as pessoas no que o livro chama de a corrida dos ratos. É um ciclo que não tem fim, A pessoa consegue uma promoção, começa a ganhar mais, e o que acontece? Imediatamente aumenta o padrão de vida. Compra uma casa maior, um carro melhor, e as despesas crescem junto com a renda, às vezes até mais. E aí a pessoa fica presa, correndo cada vez mais rápido só para continuar no mesmo lugar. Então, a grande sacada é que a solução não é correr mais rápido, é achar um jeito de sair da corrida. E essa saída é construir a coluna de ativos até o ponto em que a renda passiva gerada por ela seja suficiente para cobrir todas as despesas. Quando isso acontece, o trabalho vira uma escolha e não mais uma necessidade. Mas olha, sair da corrida dos ratos e construir ativos não é só uma questão de estratégia, não. Antes de mais nada, é uma batalha que acontece dentro da nossa mente. Riqueza não é só sobre números, é sobre mentalidade e, claro, educação. Essa pequena mudança na linguagem é um exemplo muito poderoso. Uma frase fecha a porta para a criatividade, a outra abre essa porta, transformando um obstáculo num problema que precisa ser resolvido. É como se fosse um exercício para fortalecer o cérebro financeiro. Desenvolver a inteligência financeira é um processo ativo. Significa escolher empregos também pelo que eles podem ensinar, entender o básico de contabilidade, estudar sobre investimentos e, o que é fundamental, aprender a controlar as emoções que sempre levam a gente a tomar decisões financeiras ruins. Então tá, como é que a gente junta todas essas lições e transforma isso num caminho prático para a tão sonhada liberdade financeira? Se tem algo para a gente guardar desta análise, são estes pontos aqui. A mudança de chave de trabalhar por dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para a gente
O foco total em adquirir ativos, minimizar os passivos e, acima de tudo, o investimento contínuo no nosso próprio conhecimento. O livro nos deixa com essa reflexão muito forte. O nosso futuro financeiro não é decidido por um grande acontecimento, e sim pelas milhares de pequenas decisões que a gente toma todos os dias com o dinheiro que passa pelas nossas mãos. E a questão final fica para a reflexão de cada um. Talvez seja identificar a diferença entre um ativo e um passivo na própria vida, ou quem sabe mudar a pergunta de não posso para como posso. Qualquer que seja o primeiro passo, o livro ensina que a jornada para a liberdade financeira não começa com dinheiro, mas sim com uma única decisão.